E aí pessoal, sejam novamente bem-vindos, isso aqui é o Comics and Code. Bom, esse vídeo, chamado Eu Preciso Ler HQs para Ser Fã de Super-Heróis, é um vídeo muito interessante que eu pensei em fazer. Eu vejo muita gente tretando. Na verdade eu vejo isso desde quando eu comecei a ler os quadrinhos, tá? Eu tinha lá meus 14 anos e eu usava o Facebook na época. Hoje eu não sou mais um usuário do Facebook, embora ele esteja ativo, mas eu raramente abro. Sempre aparecia qualquer conteúdo de super-herói. Eu já tive um blog, inclusive, chamado Into the Comicverse. Ele teve bastante visualização, foi bem interessante. Mas eu via que na época, principalmente quando eu ia compartilhar conteúdo, postava qualquer coisa sobre quadrinho, a galera iniciava discussões com mais de 500 comentários brigando mesmo sobre o quadrinho. Um falava, o personagem é uma porcaria. Daí outro falava, não, mas você não leu o quadrinho e tal, você não pode falar. Mas esse filme é uma porcaria porque ele não segue no quadrinho, porque na edição número 471, lançada em 1997, isso não aconteceu. E eu via muita gente falava, você não pode falar que você gosta de super-heróis, você só assiste filme, cara, isso é um lixo. E esse vídeo aqui é exatamente pra isso. Eu preciso ler quadrinhos de super-heróis pra falar que eu sou fã de super-heróis? Precisa, tô brincando. Basicamente é o seguinte, essas discussões vão até hoje. Eu fiquei um tempo aí isolado de redes sociais, comentários. Quando eu voltei mais recentemente, coisa de 2 anos, eu vi que a galera continua tretando, tá ligado? É uma treta muito grande por causa de algo que não faz o mínimo de sentido. E eu quero atrair alguns pontos aqui, em relação a isso. Vamos ver a questão mais, como é que eu posso dizer, socioeconômica, Eu preciso ser leitor de quadrinhos para ser fã de super-heróis? Não, você não precisa fazer nada para fazer nada, Se você precisa concluir uma graduação de engenharia para falar que você é engenheiro, você tem que passar no CREA, coisa do tipo. Para você ser advogado, você tem que fazer direito e passar na OAB. Para você ser desenvolvedor de software, você não precisa necessariamente ter uma faculdade, você tem que comprovar aquelas suas habilidades ali para conseguir um emprego na área, ou coisa do tipo, ou fazer algo por conta própria e ter o teu negócio, Agora, quando a gente fala de quadrinhos, super-heróis, se você é uma pessoa que você é influente na área, você é uma pessoa você é um youtuber, você escreve um blog sobre quadrinhos, é interessante que você leia os quadrinhos, sabe? Se você estiver passando a informação sem ler o quadrinho, mas é uma informação correta, eu não vejo tanto problema. Mas eu só acho que se você não lê o quadrinho e você é um influente, a chance de você passar a informação errada é muito maior. Porque a gente que lê bastante ainda pode acontecer de passar a informação errada. É normal. Então, assim, se você é uma pessoa influente, que você às vezes tem uma renda em cima disso, beleza. Agora, você gosta de super-heróis, certo? Você cresceu aí, você assistiu o desenho do Homem-Aranha de 94, do X-Men, o desenho da Liga da Justiça, sensacional, Super Choque, entre outros, E você curte esses desenhos? Tá, legal, você é fã de super-herói, você não tem que comprovar nada pra ninguém, você não tem que tirar um diploma de leitor de quadrinhos. Existem pessoas que não gostam de ler quadrinhos, é o caso da minha digníssima noiva. Ela é leitora de livros, eu já tentei convencer ela a ler quadrinhos, ela tenta, mas ela não consegue. Ela não consegue se manter entretida nesse tipo de mídia, que tem quadros, balões e coisa. Tem gente que não consegue e gosta de super-heróis. Ela vai em todos os filmes de super-heróis comigo, às vezes eu obrigo aí alguns, brincadeira. Mas assim, você não precisa ir lá e ler os quadrinhos do personagem para poder dar uma opinião sobre o personagem. O mais interessante dos quadrinhos hoje, eles viraram games, eles viraram filmes e seriados e universos compartilhados. E hoje o super-herói ele surgiu no quadrinho, mas ele não tá mais lá. Ele não tá mais no seu gibizinho, embora seu gibizinho seja o material fonte dele, beleza, mas ele não é exatamente só o que tá no gibi. Daí se você pergunta assim pra mim, mas então você acha que não precisa mais ler quadrinhos? Não, eu acho que inclusive que se você tiver vontade e a oportunidade, você vai estar consumindo algum material muito legal. Existe quadrinho que é muito bom, existe quadrinho que é ruim. Mas assim, e também tem quadrinho que é meio termo, tem quadrinho que é chato. Então assim, isso vai da sua opinião. Mas você ler o quadrinho ou não, a única coisa que vai te proporcionar é mais conhecimento. E também, se você gosta dessa mídia, vai te proporcionar aí algumas coisas legais. Mas agora, quando a gente fala sobre isso, sobre você tem que ler o quadrinho, a gente entra em umas questões um pouco mais complicadas. Por exemplo, quadrinhos, eles são uma mídia cara hoje em dia. Infelizmente, quadrinhos hoje, eles não são tão acessíveis. Eu vou colocar uma tabela aqui pra vocês para exemplificar algumas coisas. Na verdade, o quadrinho ele nunca foi uma mídia extremamente barata. Se a gente for ver aqui na tabela, vamos começar pelo primeiro item, no ano de 2000, tá? O salário mínimo, pessoal, só para deixar claro aqui,
eu vou falar sobre salário mínimo, que é a base que eu vou ter de comparação. Eu não vou entrar no mérito de você ter que pagar suas outras contas, porque é óbvio que você tem que fazer. Você não deve primeiro comprar o teu quadrinho para depois pagar suas contas, né? Então é mais uma questão de lazer. E eu não vou entrar no mérito se... Eu estou tratando aqui, por exemplo, como esse é o salário mínimo, vamos pegar ele de base e verificar quanto custava um quadrinho na época, e se você fosse usar isso ganhando um salário mínimo, qual que é o percentual que você gastaria do teu salário para comprar uma revista mensal. Eu não vou focar em encadernados, edições especiais, vou focar em mensais, tá? Então vamos lá, olha. Ano de 2000, o salário mínimo era 151, definido em abril. A editora Abril lançava então a revista do Super-Homem, segunda série 42. Ele custava R$ 2,50. Se você comprasse recebendo um salário mínimo, você ia estar gastando 1,66% do teu salário. Então vamos supor que você acompanhasse o Superman, o Batman, o Homem-Aranha, X-Men, Vingadores. Você já ia gastar uma quantidade maior do seu salário. Depois disso, a Abril ela lançou uma série chamada Superman Premium, que também tem Homem-Aranha Premium, Batman Premium, X-Men Premium. Essas edições, de fato, elas tinham 170 páginas, 165 páginas, são excelentes, são muito legais assim para ter como colecionador e hoje são extremamente acessíveis, né? Você encontra em sebos por R$10, R$5, já comprei uma no sebo em ótimo estado por R$5. Mas ela custava na época R$ 9,90. Dava 6,56% do teu salário mínimo se você fosse comprar só essa revista. Então se você lia o Superman, o Homem-Aranha e o X-Men, você vai gastar aí 18% do teu salário. Então era muito caro essa revista pra época. Hoje, vendo assim R$10, a gente vê, pô, uma mensal hoje tá R$24,90, essa aí custava 10 e tinha triplo de páginas. Realmente, mas a gente tem que considerar a inflação, né? Então vamos lá, para 2002. O salário mínimo foi para R$200. Aqui a gente já tinha a editora Panini publicando as mensais, tá? Então, ó, o Superman primeira série, a número 1, pelo menos foi o que lançou em 2002, custava R$6,90. Você gastaria aí 3,45% do seu salário. Caiu aí quase pela metade, né? Agora, em 2007, R$380 salário mínimo, e você compraria uma revista por R$6,90. Manteve-se o preço e abaixou o percentual do teu salário para 1,82%. Então, se você já tinha uma dificuldade antes, agora você pode ver aí que se você comprasse 4 revistas, você talvez conseguisse ter um percentual do seu salário, em relação ao salário mínimo, menor do que quando você comprava o Superman Premium lá em 2000. Beleza, daí a gente vai agora para a segunda série, que é os 9,52, né? Isso já era em 2012. R$622, então R$6,60 custava a revista, depois aumentou para 7 e pouco. Então fica aí em 1,06%, dá uma boa reduzida. R$937 em 2017, então você na edição número 52 já estaria gastando 0,81%, porque o salário mínimo aumentou e as mensais se mantiveram. E agora em 2022, o salário mínimo está em 1.212 e uma mensal custa R$24,90, então você vai gastar aí 2% do teu salário. Beleza, parece que ele diminuiu, né? A gente pode até falar, nossa, mas os quadrinhos estão ficando mais baratos. O salário mínimo aumentou, obviamente, né? Mas qualquer encadernador que você vai comprar, o preço está realmente bem alto. Isso levado em consideração a inflação, levando em consideração a tiragem, papel. Eu não vou entrar nessas questões aqui porque eu também não entendo muito como é que funciona o lado da editora, de precificação. O que eu quero dizer basicamente é o seguinte, você não pode simplesmente chegar para uma pessoa e falar, cara, você só viu o filme do Homem-Aranha e acha que entende, você tem que ler o quadrinho dele. Essa pessoa, pode ser que ela não receba um salário, às vezes ela não trabalha, porque ou às vezes ela está desempregada, não está conseguindo algo no momento, ou essa pessoa ainda mora com os pais, ela é menor de idade, não consegue um trabalho, então como é que você vai exigir que essa pessoa compre? Às vezes o pai e a mãe não têm condições de comprar para ela também. Ou então, eu também não posso chegar para alguém e falar, baixa o quadrinho em tal site. Eu não vou ser hipócrita, eu já li muito quadrinho baixado, tá? Muito mesmo, vai ser bastante. Eu comecei lendo com 14 anos, então eu não tinha dinheiro para comprar os quadrinhos. Eu comprava de vez em quando, mas eu comecei lendo muita coisa baixada. Não vou indicar sites aqui ou coisa do tipo, mas assim, tudo que eu já li e que eu gostei muito, eu sempre busco comprar hoje. Óbvio, já li umas coisas ruins que eu não comprei e eu li baixado mesmo e eu não vou comprar, obviamente. Mas assim, o que eu quero dizer é, às vezes a pessoa não tem essa condição, e mesmo que ela tenha essa condição, ela tem outras prioridades na vida dela. Então, questão de prioridade, questão de condição e questão de que quadrinho não é certificado, não é diploma. Então, você ler o quadrinho é muito legal, porque, cara, se você gosta da mídia, é muito massa. Eu adoro quadrinhos, dá pra ver pra mim. Eu tenho 2 estantes aí que são 8 anos de coleção. Só que, assim,
A pessoa não precisa se provar digna, não é como se você tivesse que segurar o Mjolnir do Thor, só que comprovando que você lê os quadrinhos. É legal sim, se você tiver esse conhecimento é muito bacana. Se você quiser opinar sobre um personagem, você talvez faça uma opinião que realmente não faça o mínimo de sentido, porque você não conhece o material base do personagem. Legal. Você que lê os quadrinhos e que tem esse conhecimento, você não precisa chegar na pessoa e refutar ela falando: cara, você é um lixo, você nunca leu nada, só vê filme, você não tem direito de opinião. Você não vai falar isso pra pessoa. Você vai falar: cara, se você quiser conferir esse material aqui, olha, no quadrinho tal, na verdade, a gente consegue ver que não é bem assim, porque tem um quadrinho que a gente vê isso e tal, não foi adaptado, mas, sabe, você pode ser uma pessoa legal. Você pode, em vez de você fechar a pessoa para a leitura dos quadrinhos, você pode abrir isso aí e trazer ela. Às vezes você pode despertar o interesse nela. Agora, quando você fala para ela que ela é um lixo, que ela não sabe nada e que ela não tem direito de opinião, obviamente ela vai acabar criando um certo ódio por isso. E nós, como leitores de quadrinhos, a gente ama quando esses quadrinhos são passados para outras mídias, para games, para filmes. Filme principalmente, né? Porque eu acho que filme é um dos que mais movimenta dinheiro aí. E a gente adora o universo da MCU, todos os filmes de super-heróis que a gente tem, não todos, né, mas tem uns que são ruins. Mas assim, a gente gosta muito de ver isso e esses filmes não são feitos pra gente, porque a gente que lê quadrinhos, se você for considerar, somos uma minoria em relação à massa que consome materiais de super-heróis. Essa massa é o que movimenta o mercado e que faz com que a gente tenha mais filmes surgindo. Não adianta nada você se achar um ditador do conhecimento dos super-heróis em meio a pessoas que não leem e você esperar que essas pessoas gostem para que tenha mais filmes surgindo. Porque realmente é exatamente assim que funciona. Eles fazem o filme, obviamente, tiram materiais dos quadrinhos. É muito chato também quando fazem um filme que não tira nada do quadrinho, né? Que não adapta nem um pouco, porque você está meio que desmerecendo a origem dele, né? É igual se fosse fazer um filme do Harry Potter em que o Harry Potter, na verdade, tem nada a ver com o livro. Não faria sentido. Mas a gente não pode tratar dessa maneira pessoas que não leem e pensar que tá tudo bem porque a gente é detentor do conhecimento, a gente não é. É exatamente isso. A gente só conhece uma mídia a mais que, por consequência, é a mídia que fez com que esses personagens surgiram. Então aí, se você pegar questões sociais, questões econômicas, questões de pessoa que não gosta da mídia, eu conheço pessoas que adoram personagens de quadrinhos, especificamente o X-Men, comprou um quadrinho, tentou ler ao máximo, ele é um leitor de livros, a pessoa não conseguiu ler, ela não falava, cara, não vai pra frente. Como é que você pode julgar que essa pessoa não é digna de curtir super-heróis porque ela não gosta da mídia? Eu tenho problemas para ler livros. Eu tenho muita dificuldade em ler livro, porque não tem imagem, porque não tem nada. É só texto, 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 e eu começo a ficar com sono. E eu já peguei livros muito legais, mas eu não consigo dar sequência. Eu começo a dormir em cima do livro, é sério mesmo. E no quadrinho não tem esse problema. Eu leio quadrinhos aí com mais de 1000 páginas com facilidade. Então é uma preferência pela mídia, você não pode julgar alguém exatamente por isso, nem determinar o que ela pode ou não curtir, se ela pode ou não ser fã, sabe? Só tem que ficar de boa. Aproveitar você não precisa ficar bravo porque alguém não leu um quadrinho e fez um comentário. É só ficar de boa. É isso aí, pessoal, acho que era isso que eu queria passar nesse vídeo. Agradeço a todos que assistiram, se você puder curtir e compartilhar, agradeço muito. Muito obrigado e até mais.